Senhor. Meus amados, esta manhã nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. E é uma alegria para todos os fiéis poderem participar da mesa do Senhor. Daqui a pouquinho nós já estaremos ouvindo o mensageiro desta manhã, especialmente convidado para esta hora, nosso amado evangelista Adaías, servo de Deus. Ele estará agora, neste momento, já usando este microfone e trazendo a mensagem que o Senhor Deus tem colocado no seu coração. Estejamos atentos para ouvir a voz do Senhor. Quantos querem ouvir a mensagem da palavra de Deus? Todos querem, então com alegria glorifiquemos ao Senhor e nosso irmão, portanto, pregando a palavra de Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria poder estar convosco nesta manhã para celebrarmos juntos ao Senhor. Eu ainda não tinha tido oportunidade de cultuar no culto da manhã e estou muito feliz de que numa manhã de domingo, em um feriado prolongado, um período de festa de carnaval, onde muitos estão festejando a carne, o povo de Deus está aqui para participar da Santa Ceia do Senhor e para receber de Deus uma palavra, para adorar o seu nome e para comer a sua carne e beber o seu sangue, porque Jesus disse que o corpo dele era verdadeiramente comida e o seu sangue era verdadeiramente bebida. Pastor Carlos Otávio nos ligou ontem pedindo para que aqui estivéssemos trazendo algo da parte de Deus, e eu até perguntei para eles da natureza do culto, e na verdade eu não estava sabendo que era culto de Santa Ceia, mas Jesus sabia. No entanto, a palavra que o Senhor me deu não é diretamente, não tem muito a ver com a Santa Ceia. Mas como Jesus sabia que o culto era de Santa Ceia, e Ele me conduziu essa palavra, eu acredito que Jesus não errou. Porque Ele não erra. Então eu tenho certeza que essa palavra vai nos abençoar, e eu quero convidá-los para que abram comigo as vossas Bíblias, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. E nós vamos ler o versículo 6, versículo 7... versículo 8, o 9 e o 10, e depois nós vamos para o 27. Eu vou lendo na versão atualizada, não sei qual que vai estar na projeção aqui. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus Cristo não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, cuidando que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vamos ler o 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos, na versão corrigida diz, correndo, na versão atualizada diz, em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Verso 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando sua espada, ia suicidar-se, supondo
que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrando-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Verso 31, responderam-lhe: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. E você diz amém? Graças a Deus. Meus irmãos, Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, ele narra o início da segunda viagem missionária, quando Paulo, em companhia de Silas, depois de ter desfeito a dupla com Barnabé, ele agora segue, e Paulo faz o caminho, ele começa a sua viagem missionária no caminho inverso da primeira, porque é exatamente por onde ele terminou a primeira viagem missionária, agora ele inicia a sua segunda viagem missionária, com a intenção de ir visitando aquelas igrejas na região central da Ásia Menor, atual Turquia. Ali Paulo vai de igreja a igreja, de cidade em cidade, com a intenção de fortalecer os irmãos a respeito da fé, das suas convicções. Mas é curioso o fato de que o texto, por duas vezes, tanto no versículo de número 7, como no versículo de número 6 e 7, o texto, de forma muito clara, por duas vezes nos traz Lucas a informação de que Paulo ele é impedido pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho na Ásia, aonde ele estava. Então ele tenta subir mais ao norte, em direção à região da Bitínia, para continuar pregando em uma região aonde ele ainda não havia alcançado. Penso eu que Paulo tenha imaginado que essa interrupção do Espírito Santo tenha se dado pelo fato dele estar repetindo lugares. Penso eu, que Paulo imaginou ir para um lugar onde ele não tinha ido ainda, com a intenção de explorar novas terras. No entanto, ele é impedido, e aí Lucas diz que ele é impedido pelo próprio Jesus. Ele é impedido pelo Espírito de Jesus Cristo de ir àquela região. Então, meio que desorientado, Paulo desce à região de Troade, e ali eles dormem, e à noite ele tem uma direção de Deus, à noite ele tem um norte, ele tem uma visão de Deus, e na visão que Deus traz ao seu servo, ele enxerga um varão da Macedônia, uma cidade já no continente europeu, de um varão de pé, clamando por socorro, um varão de pé, em estado de aflição, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, de maneira que ao despertar do seu sono, Paulo não tem mais dúvidas de que havia um projeto de Deus, de que agora ele tinha uma direção de Deus. E o texto no versículo 11, Lucas faz questão de dizer que eles seguiram de forma apressada. Na versão corrigida diz que eles foram apressadamente. Eles passaram pela ilha e logo chegaram à Europa de forma muito urgente. Eles chegam na cidade de Filipos e ali eles se demoram, compreendendo que havia chegado no lugar onde Deus tinha direcionado. Curioso é que eles vão para a Europa, debaixo de uma visão de Deus, debaixo de uma orientação de Deus, porque Deus havia mostrado um varão, um homem que estava clamando por socorro. Mas o que eles encontram em primeiro instante não é um homem, eles encontram mulheres, porque eles vão procurar um lugar para orar, e encontram as mulheres que estão lavando roupas, estão à beira do rio, e ali a primeira pessoa a se converter no continente europeu, a irmã Lídia, se converte, e o evangelho é bem recebido, inclusive na sua casa, mas era uma mulher, e a visão se tratava de um homem.
Depois acontece um fato que vai trazer notoriedade a toda a cidade, porque havia naquela cidade uma jovem possuída de espíritos malignos, e esse espírito achou por bem testificar a respeito de Paulo e Silas, dizendo que eram verdadeiros homens de Deus. Paulo, cheio do Espírito Santo, com discernimento espiritual, ele repreende aquele espírito e a jovem é liberta. Uma vez liberta, ela cessa com o espírito de adivinhação e deixa de dar lucro aos seus senhores que a exploravam. Isso vai ser a causa da prisão de Paulo e Silas. Agora Paulo e Silas estão presos em uma cadeia e eles decidem adorar a Deus. E eles decidem louvar a Deus depois de ter levado uma grande surra, depois de terem sido açoitados na presença de todos. Agora na prisão eles decidem adorar a Deus e o texto diz que à meia-noite, de repente, sobreveio naquela prisão um terremoto. E a prisão estremeceu, abalou, as portas se abriram. E eu confesso para os irmãos que até um passado bem próximo, eu preguei muitas vezes nesse texto dizendo que a prisão se abalou, que o terremoto, que todo aquele reboliço, aquele mover no mundo espiritual tinha a ver com a canção de Paulo e Silas, com a postura desses dois servos de Deus no sentido de adorarem a Deus mesmo no meio das circunstâncias. Mas recentemente Deus, quando me comunicou essa palavra ao meu coração, me fez compreender que aquele terremoto, que aquele mover espiritual, nada tinha a ver com Paulo e Silas, que toda aquela situação que estava acontecendo, que o terremoto naquela prisão não tinha a ver com o louvor, com a postura de Paulo e Silas, mas havia um propósito superior, havia um propósito maior, até porque se o propósito de Deus ali fosse libertá-los, eles teriam ido embora. A prova de que o propósito de Deus não era libertá-los, que a prisão se abre e eles não saem. Eles ali permanecem. E só vão ser soltos no dia seguinte. E ainda depois que chegou a ordem para que eles saíssem, Paulo se recusa. Ele diz, não, vocês nos prenderam publicamente, quero que solte-nos publicamente. E aí Paulo se revela como um cidadão romano e ainda assim se recusa a sair. Portanto, o propósito do terremoto, o propósito daquela situação toda não era libertar Paulo e Silas, também não era impressionar aquela cidade. O propósito de tudo aquilo que estava acontecendo era alcançar o carcereiro. O Senhor me fez compreender que o propósito de tudo aquilo era alcançar o carcereiro. Lembrem que quando Paulo partiu de Troade, ele partiu debaixo de uma orientação de Deus, de uma visão de Deus, de um norte de Deus, de que na Macedônia havia um varão que estava clamando e pedindo socorro. E agora Paulo e Silas está de frente desse varão, aonde Deus vai se revelar e alcançar a ele e a sua casa e a sua família. Meus amados irmãos, eu quero fazer algumas aplicações aqui que o Senhor me trouxe ao coração e compartilhar convosco, e tenho certeza que Deus vai confortar alguns corações. A primeira consideração que eu quero fazer dentro desse texto é que Deus escuta o seu clamor. Nós temos a figura de um varão que não conhecia a Deus. Nós temos a figura de um varão que nunca tinha ouvido falar a respeito de Jesus, que era um cidadão romano, que era alguém de confiança do império, que estava na responsabilidade de cuidar de uma prisão com os prisioneiros que ali estavam, e esse homem em um estado de angústia, em um estado de aflição de espírito, ele clama por socorro. Muito provavelmente aqueles que estavam ao seu redor não tivessem nem conhecimento da sua aflição. Talvez aqueles que estivessem ao seu redor nem sequer sabiam da intensidade da sua dor. Mas o Deus de Paulo, o Deus dos céus, o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, o Cristo que à destra de Deus intercede por nós e que contempla todas as coisas, estava contemplando um varão lá na Macedônia que estava precisando de ajuda, que estava precisando de uma palavra, que estava clamando por socorro, que estava precisando de um amparo.
claro. Meus amados irmãos, isso não sei para você, para mim, isso me parece muito confortante. Deus tem enviado missionários para países diversos do mundo com o propósito de alcançar muitas pessoas, mas note que Deus interrompeu um projeto missionário, que Deus interrompeu um projeto que estava no coração do maior missionário que essa terra já conheceu. Paulo sai da cidade de Antioquia com um projeto, e Deus interrompeu o projeto por amor de um homem. Deus interrompeu um projeto por amor de uma pessoa. Deus mudou todo o curso de um projeto missionário. Deus mudou uma agenda de uma comissão missionária para levar Paulo e Silas lá na cidade de Filipos para socorrer um coração aflito. Quantas vezes Deus não tem mudado a agenda, Deus não tem trocado pregadores, Deus tem levantado pregadores para ir de uma cidade para outra, de um lugar para outro distante, para trazer uma palavra a um homem, a uma mulher. Eu não sei para quantos eu estou pregando nessa noite e quantos Deus nosso Pai deseja confortar, mas se porventura for a uma só pessoa, saiba que Deus me trouxe aqui para confortar teu coração e dizer: Deus tem ouvido o teu clamor, Deus tem ouvido o teu lamento. Ainda que alguém perto de você não tenha ouvido os teus gemidos, talvez o teu pastor nem conheça a tua aflição, talvez até a pessoa que divide a cama com você, os mais íntimos, os mais próximos, não compreendam a tua dor, mas o Deus que nós estamos celebrando na manhã desse domingo, Ele conhece a tua dor, Ele sabe a intensidade da tua dor. Há um ditado popular que diz que só quem sabe onde o sapato aperta é quem está calçado, mas eu quero te dizer que o nosso Jesus, Ele sabe a intensidade da tua dor. Ele tem visto a braveza do mar, a fúria do vento, e Ele conhece os teus gemidos, Ele conhece intimamente, e nessa manhã Ele traz uma palavra de conforto ao teu coração. Ele tem ouvido os teus gemidos, Ele tem ouvido o teu clamor, Ele não te esqueceu, Ele não te perdeu de vista, Ele não perdeu o controle das coisas. Deus está movendo-se ao seu favor. Quantos creem nessa palavra, pode levantar sua mão e dar glórias ao nome daquele que faz, daquele que é. Quantas vezes nós somos tomados desse sentimento de que parece que Deus não está nos ouvindo. Eu acredito que quase que todos aqui talvez já tenham tido esse sentimento em algum momento, que você está clamando e não está obtendo resposta, mas Deus escuta o nosso clamor. Paulo não sabia, Silas não sabia, mas Jesus sabia. Eu não te conheço, pastor Messias, pastor Carlos Otávio, talvez até o pastor Antônio José não saiba do que você está passando, mas Jesus conhece a tua aflição, Jesus conhece a tua agonia, Jesus conhece exatamente tudo que você está passando. Bendito seja o nome do Senhor. Agora eu quero fazer uma segunda consideração dentro desse texto, dizendo aos irmãos que Deus, Ele cria situações e circunstâncias para nos alcançar. Percebam, meus irmãos, que Paulo e Silas já estão na cidade de Filipos, e aquele homem estava ali, e eles tinham ido com o objetivo de alcançar aquele homem. A missão áurea daquela viagem missionária, daquela ida deles à cidade de Filipos, era o clamor daquele homem. E eles estão ali, e o homem está ali, mas Deus precisava preparar um encontro. Deus precisava preparar o momento. Foi assim com todos nós, né? No dia da nossa convenção, Jesus vai preparando, Jesus vai ajeitando, vai preparando tudo. Quando chega naquele momento, Jesus já preparou tudo. Então Jesus vai preparando o momento, e nessa preparação envolve algumas circunstâncias. E a primeira circunstância recai sobre a vida de Paulo e Silas, porque eles vão pagar um preço muito caro. Eles vão ser presos e vão ser açoitados. Talvez naquele primeiro momento, Paulo e Silas nem sequer compreenderam que aqueles açoites, que aquela circunstância tinha o propósito de alcançar uma vida. E essa palavra me
conforta, e trago essa palavra como conforto de Deus aos meus companheiros, aos meus pais, aos obreiros da casa do Senhor. Porque muitas vezes, nós que estamos na missão de anunciar a palavra, pagamos um preço, sofremos para que alguém seja alcançado. Talvez você não compreenda, mas esse sofrimento que você tem vivido, essa perseguição que você tem enfrentado, essa luta que você tem enfrentado, tem um propósito: suporte, aguente os açoites, aguente a pancada, porque através do teu sofrimento, alguém vai ser alcançado para Cristo. Se permita ser usado por Deus até mesmo no sofrimento, porque no meio do sofrimento do apóstolo Paulo e de Silas, Deus estava conduzindo, desenvolvendo um propósito em que ia culminar com a conversão do carcereiro. E às vezes a gente começa a indagar a Deus: mas Senhor, por quê? Por que esses açoites? Por que essa perseguição? Por que essa luta? Por que essa prova? Ai, Jesus, quando é que eu vou sair dessa prova? Suporte aí que Deus está trabalhando na tua vida. Eu não sei se isso te conforta, meus irmãos, mas deixa o nome do Senhor ser glorificado no teu sofrimento. Deixa o nome do Senhor ser glorificado no teu sofrimento, nas tuas dores, na tua enfermidade, nessa luta que você está passando. Deus vai tirar um proveito nisso, para a edificação da sua obra e do seu reino. Você pode dizer amém por essa palavra? E o versículo de número, a partir do versículo de número 19, agora o Senhor vai criar uma segunda circunstância. A primeira circunstância recai sobre a vida dos pregadores, sobre a vida dos obreiros, para que eles pudessem ser presos e consequentemente estar próximo de quem Deus queria que eles estivessem. Agora a segunda circunstância, Deus cria dentro da própria prisão. Deus cria dentro do ambiente do próprio carcereiro, de onde ele estava responsável. Agora o Senhor promove um terremoto, e as estruturas abalam, e as paredes racham, e as portas se abrem, de maneira que o texto diz no versículo 27, que o carcereiro estava dormindo, e quando ele acorda em um estado de desespero. O Senhor promoveu uma circunstância e conduziu esse homem a um estado de desespero, para só então trazer a ele, apresentar a ele a salvação. Por que será que a maioria das pessoas só se converte quando se colocam em um estado de desespero? E quantos de nós aqui não foi necessário que o Senhor afunilasse as coisas, que o Senhor colocasse um estreito, que o Senhor fosse colocando em situações assim meio que encurraladas, para que a gente pudesse se voltar para o Senhor? Esse homem, ele se coloca em um estado de desespero, e eu percebo algo nas entrelinhas do texto que me chama a atenção. Quando ele se acorda e ele percebe as portas abertas, ele tem uma atitude. Ele poderia ter muitas outras. Ele poderia ter pedido reforço policial, ele poderia ter pedido ajuda, ele poderia ter desembanhado a espada e ter corrido em busca de resgatar algum preso. Mas a primeira coisa que ele pensa, a primeira atitude desse homem, é pensar em suicídio. Chego à conclusão de que esse homem já trazia consigo uma predisposição para o suicídio. Penso eu que esse homem, ele não estava bem emocionalmente. E o texto, nas entrelinhas do texto, nos revela que esse homem já tinha uma predisposição para o suicídio. Esse homem já tinha conflitos na sua alma. Por isso que Deus já vinha na sua direção para lhe trazer socorro. A primeira coisa que esse homem pensa é em se suicidar, em tirar a sua própria vida. Tamanho era o seu desespero, tamanha era a sua agonia. Mas tudo isso fazia parte de um propósito de Deus, convergente e sincronizado, para que no momento certo a salvação viesse chegar na sua casa, na sua família e no meio dos teus. Entenda essa palavra que Deus traz ao seu coração nessa manhã. Essa situação que tem se criado na tua casa, toda essa situação lá no ambiente do teu trabalho, essa forma de Deus desestabilizar você, tem promovido na sua vida um desespero, tem promovido na sua vida um estado de agonia. Mas Deus me trouxe aqui nessa manhã
manhã para confortar o teu coração e dizer: Deus continua no controle, faz parte do propósito de Deus. Deus está criando essa situação, Deus está criando essa circunstância para um propósito maior. Muitas vezes, para que o indivíduo se acorde, é necessário um terremoto, e o terremoto vem, e a estrutura balança, e às vezes a partilheira balança, e a mercadoria cai, e a prateleira fica vazia, e o desespero vem, mas o Senhor está no controle de tudo. Quem está entendendo essa palavra? Deus está no controle de tudo. Essa situação, essa circunstância faz parte do propósito de Deus. Tem situação que não é o diabo que provoca. Tem situação na nossa vida que é Deus que provoca. Tem circunstâncias que é Deus que provoca. Tem enfermidade que é Deus que provoca, para a glória do nome dEle, para revelar-se de forma gloriosa na nossa vida. Não se preocupe se o terremoto está balançando as estruturas, não se preocupe. Mas, irmão, eu tenho orado, e parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Parece que quanto mais eu oro, mais o menino fica rebelde. Parece que quanto mais eu oro, mais as coisas se distanciam. Deus está preparando tudo, e Deus vai permitir uma situação, Deus vai permitir uma circunstância em que não haja mais outra saída, e ele vai se voltar para Cristo, ele vai se voltar para Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Uma coisa é certa: a morte não é a solução. Aleluia. A igreja esteja em oração. Deus está falando nessa manhã. Eu tenho uma palavra de Deus aos que estão nos assistindo pela internet. A morte não é a solução. Não tire a sua vida. Deus tem coisa melhor. Deus tem um projeto glorioso. Aleluia! Eu sinto a graça de Deus na minha vida e a virtude do Espírito Santo sobre mim para ministrar nessa manhã ao seu coração. Deus está no controle. Senhor, se você tem liberdade para adorar a Deus, faça isso em espírito e em verdade. O Espírito do Senhor está aqui. Aleluia. Aleluia. Deus cria circunstâncias. Deus cria situações. Eu já estou caminhando para o encerramento da mensagem. Nós temos a Santa Ceia para celebrar. Deixa eu te dizer uma outra palavra que o Senhor me fez entender nesse texto. Quando o carcereiro chega diante de Paulo, e ele percebe que as prisões se abriram, e que eles permaneceram ali, que ninguém saiu. Isso impactou a sua vida. Ele foi impactado pela postura de Paulo e Silas, e isso culminou com a sua conversão. Eu sei que às vezes é difícil suportar, mas aguenta. O teu testemunho vai ser a causa principal, vai ser o meio pelo qual Deus vai alcançar o coração de alguém. Quando ele olhou para Paulo e Silas, ele disse: não pode, eles estão aqui, eles permaneceram aqui. E ele se prostra diante de Paulo e Silas, e ele faz uma pergunta. E a pergunta que ele faz, ela é um pouco egoísta, porque ele diz assim: o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Ele perguntou em relação à sua salvação. A pergunta dele foi muito particular. O que eu devo fazer para que eu seja salvo? Mas os apóstolos já vinham debaixo de uma direção de Deus. Irmãos, e é bom quando o obreiro está andando debaixo de uma orientação de Deus. É bom quando nós, como servos de Deus, estamos debaixo de uma orientação de Deus, porque você já vem com a chave do problema. Você já vem entendendo que o problema, aonde está a raiz do problema. E aí Paulo olha para ele e diz: não, nós não viemos aqui apenas para trazer uma solução pessoal. Nós trazemos uma solução para a sua casa. Creia no Senhor Jesus que vai ser salvo você e a sua casa. E o Senhor falou ao meu coração de forma muito forte aqui:
Deus vai surpreender as tuas expectativas. O que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para a sua casa, para a sua família, é muito maior do que aquilo que você imagina. Perceba que ele pergunta: o que eu devo fazer para que eu seja salvo? E Paulo responde o que ele não perguntou. Ele pergunta o que deve fazer para ser salvo, e Paulo diz: creia no Senhor Jesus e vai ser salvo você e a sua casa. Levante a sua mão, receba essa palavra revelada de Deus ao teu coração. O Senhor me trouxe aqui para ministrar nas vossas vidas. Meus amados irmãos, Deus vai surpreender as tuas expectativas. Deus vai fazer muito mais além do que aquilo que você imagina, do que aquilo que você pensa. Deus não apenas alcançou você, como Ele vai alcançar através de você a sua casa, a sua família. Deus vai surpreender todas as tuas expectativas. Aquilo que você deseja ainda é pequeno diante daquilo que o Senhor vai fazer. Deus vai fazer muito mais, muito além. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eu quero terminar essa reflexão dizendo para os irmãos que todo o propósito de Deus na nossa vida e tudo aquilo que Deus deseja realizar e fazer nas nossas vidas é condicional. Depende das nossas atitudes. A primeira condição, creia. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia, tão somente creia. Se faz necessário crer. Tiago diz que aquele que pede duvidando é como a onda do mar. Creia, creia na palavra. Creia no que o Senhor te prometeu. Creia em tudo aquilo que o Senhor te anunciou. Creia no Senhor Jesus. Ontem eu estava na casa de um irmão e uma irmã estava falando de uma situação da família. E aí ela começou a se pronunciar. Ela disse: irmão Adaías, escute bem o que eu vou dizer. Se Deus existe, preste atenção. E eu fiquei olhando para ela. Ela disse: se Deus existe. Aí ela colocou a condição dela. Mas perceba nas palavras dela a dúvida. Se Deus existe, como que você está pedindo, como que você está tentando depositar a sua fé em quem você nem sequer acredita na existência dele? Se Deus existe, meus irmãos, não tenha dúvida da existência do nosso Deus. Não tenha dúvida de que o nosso Cristo, Ele morreu, mas ressuscitou e está vivo à direita de Deus Pai, e Ele é poderoso para realizar o seu propósito e os seus desígnios na nossa vida. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. O versículo de número 32 diz: e lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. Você quer ver um milagre de Deus no meio da tua casa? Você quer ver um milagre de Deus no meio da tua família? Submeta a tua família à autoridade da palavra de Deus. Submeta a tua casa à autoridade da palavra do Senhor. Crer é importante, mas não é o bastante. Submeta a tua família à autoridade da palavra. O Deus há tempos poderia já ter mudado essa realidade. Deus há tempos poderia ter desfeito todos esses embaraços, mas a ausência da palavra no meio da tua casa, da tua família, tem feito muita falta. Volte às reuniões de família, submeta a tua família à palavra, traga a tua família ao culto de doutrina, traga a tua família para a escola bíblica, submeta os teus filhos à autoridade da palavra e você vai ver o que Deus vai fazer no meio dos teus. O versículo de número 33 diz que naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões. Naquela mesma hora da noite, ele tomou uma atitude. Naquela mesma hora, em madrugada, ele não esperou amanhecer o dia, ele não protelou, ele não deixou para depois, ele tomou uma atitude na mesma hora da noite, na madrugada. Isso indica que para o processo que Deus quer realizar na nossa vida, exige uma medida urgente. Tome uma atitude urgente. O que muda na nossa vida não é o tamanho da verdade. O que vai mudar também na sua vida não é o tamanho da verdade que você está ouvindo aqui, mas é a decisão que nós vamos tomar ao sair daqui.
se nós não mudarmos as nossas atitudes, se nós não convertermos as nossas atitudes, nós vamos ficar simplesmente de forma utópica, imaginando as ações de Deus e dizendo: a palavra diz que crê no Senhor Jesus e vai ser salvo a minha casa. A palavra diz que crê no Senhor Jesus e eu estou crendo. Mas não é só crer, precisa agir. Tome uma atitude imediata, tome uma atitude urgente. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Tome uma atitude urgente. Deus quer fazer e Deus pode fazer. O que impede que Ele faça? Tome uma atitude urgente. E naquela mesma hora da noite. E o texto diz que a seguir ele foi batizado. E todos os seus, eles foram batizados. Ele não só submeteu a sua família ao discipulado, à autoridade da palavra, como a família dele foi conduzida ao batismo. E você percebe no versículo 34, que eles terminaram na Santa Ceia. Que eles terminaram na mesa, sentado na mesa, a família sentada na mesa, já participando da ceia. Já sentaram todo mundo. Meus irmãos, numa só madrugada, Deus mudou completamente a história de uma família. De uma família que, ao que tudo nos indica, estava vivendo em uma situação de apuros, de dificuldade, de angústia, de aflição. Mas Deus ouviu o clamor daquele homem. Deus preparou um momento especial e Deus conduziu os seus servos até aquela cidade, criou uma situação, criou uma circunstância, colocou aquele homem diante de Paulo e Silas e o Senhor preparou um momento para mudar a situação daquela família, que não era um problema pessoal, ao que tudo parece, havia uma necessidade mais abrangente. Deus queria alcançar aquela família. Deus quer alcançar a tua casa, Deus quer alcançar os teus, Deus quer alcançar teu filho, Deus quer alcançar teu marido, Deus quer alcançar tua filha, Deus quer alcançar a tua família. Creia no Senhor Jesus, submeta a tua família à autoridade da palavra, volte com os cultos domésticos na tua casa, submeta a tua família à autoridade da palavra do Senhor, tome uma atitude urgente, conduza os seus filhos ao discipulado, ao evangelismo. Às vezes eu fico impressionado com irmãos da igreja que parecem não se preocupar com isso, não se preocupar com o discipulado dos filhos, não se preocupar com o batismo dos filhos, e vão protelando, deixando para depois, como se estivessem dentro da igreja, isso fosse suficiente. E Deus nessa manhã traz uma palavra de advertência aos seus filhos: submeta a tua família à autoridade da palavra, porque Deus tem planos e projetos gloriosos para a tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus vai fazer muito mais do que você imagina, Deus vai fazer muito mais do que você tem pedido, Deus vai fazer muito mais do que você tem desejado. Agora é necessário uma atitude urgente. E eu vou plantar um sonho no seu coração. Há 2 anos atrás, eu termino aqui, pastor Carlos Otávio, pastor Messias. Há 2 anos atrás, nós estávamos indo para o interior, passar o Natal com a família. E Deus colocou algo no meu coração que era um sonho. Eu procurei o pastor Antônio José, eu disse: pastor Antônio José, tem alguma contraindicação? Uma santa ceia em família? Ele parou e disse: não. Eu disse: o senhor me autoriza a gente celebrar uma santa ceia lá no interior na nossa... Ele disse: sim. E eu fui, falamos com o pastor e reunimos meu pai, minha mãe, todos os nossos irmãos, os cunhados e noras e sobrinhos, a família toda. Nos reunimos, pastor Sérgio. E a nossa ceia de Natal foi uma santa ceia. Sentamos na mesa e celebramos a santa ceia do Senhor. Irmãos, e foi um momento assim de glória. O Senhor começou a derramar uma unção, uma graça naquela noite. E depois, eu senti no meu coração de lavar o pé dos meus irmãos. Eu não estou dizendo que você faça disso doutrina, e nem estou dizendo que você vá celebrar a Santa Ceia lá na sua casa sem autorização do seu pastor. Mas eu estou dizendo para você algo que Deus colocou no meu coração e foi glorioso na nossa casa, na nossa família. E nós estávamos ali sentados em família e eu comecei a lavar os pés e depois uns queridos e todo mundo lavou os pés uns dos outros. E foi um momento de muito gozo na presença do Senhor. Eu quero plantar um desejo no seu coração. Não se conforme em ser crente só você na sua casa. Não se conforme em ser crente só você no meio dos teus. Deus quer salvar a sua família também.
Deus quer salvar a sua casa também. Ponha isso no seu coração e diga: em nome de Jesus, eu ainda vou sentar, nem que não seja na sua casa, que seja aqui na igreja, mas a família toda participando da Santa Ceia do Senhor, comendo pão, bebendo vinho, porque isso é coisa gloriosa. Foi o Senhor que preparou isso para nós, irmãos. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. Foi o Senhor que fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então plante esse sonho no seu coração, plante o sonho no seu coração de ver a sua família sentada em volta da mesa. Esse homem, esse carcereiro, o texto termina dizendo que eles estavam em volta da mesa. Eles terminam essa história sentados em volta da mesa, celebrando a Santa Ceia, celebrando em volta a família, todos os que estavam em sua casa. Deus vai fazer coisas grandes na tua casa, na tua família. Quem recebe essa palavra e pode dizer glórias ao nome do Senhor Jesus? Muito obrigado, pastor.